Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Ó meu Pai, nosso Pai, desde o templo de Salomão eu invoco o Teu nome, Jesus, juntamente com milhares, milhões de pessoas. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre esta pessoa que já não quer mais se deixar dominar pelo preconceito, pela incredulidade, pelo orgulho, pelos sentimentos, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, da Rosana, da Jéssica, do Denis, pessoas que sofreram porque foram usadas, manipuladas pelos seus próprios sentimentos, pensamentos, desejos. Mas agora, meu Pai, aí em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar, ainda que seja no presídio, ele se rende a Ti. Usa esta água como um ponto de contato, consagra esta água para lavar e arrancar tudo de mal, de ruim que está na mente, que está na boca, no vocabulário desta pessoa, nas suas palavras, que está no seu coração, mágoas, dúvidas, preconceito. Oh Deus, dá um sinal para ele, dá um sinal para ela, pois eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus. Beba, meu amigo, e seja agora tocado, possuído pelo Espírito de Deus que marcou um encontro com você aí agora. Obrigado, meu Pai, obrigado por ter falado com todos nós. Obrigado porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos e se revela aos que se entregam a Ti. Receba a paz, meu amigo. Receba aí agora disposição para buscá-lo e coragem para obedecê-lo. Diga para Ele: a minha vida, diga a minha vida, o meu futuro, os meus problemas, tudo eu entrego a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Até que enfim você caiu na real. Os bens materiais não é tudo. Não quero dizer que não sejam importantes. Sim, é importante que você vista bem, que você more bem, tenha um meio de transporte seguro, confortável. Mas os bens materiais não é tudo. E a prova é que há pessoas agora nos assistindo, ricas, famosas, que têm muitos bens, mas são vazias. São pessoas tristes, amarguradas, infelizes. Meu amigo, caia na real. Os bens materiais não é tudo. Você tem sido o seu pior inimigo, você tem se iludido. Mas Deus me colocou aqui diante de você para falar o que ninguém teve coragem. Você, infelizmente, não tem feito o que Deus lhe pediu. E ainda quer que Deus faça a parte dele. Deus quer que você o priorize. Se você valorizar Deus mais que os bens, mais que a família, mais que tudo, não vai lhe faltar nada. Faltam 86 dias para terminar o ano. Como é que você vai terminar este ano? Bem ou mal, você decide agora. Deus só fará a parte dele quando você acabar de fazer primeiramente a sua parte. Fim de papo. Você tem sido o seu pior inimigo, porque você, como eu tenho dito, já me assiste há semanas, há meses, mas ainda não tem participado da reunião ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, aos domingos às 18 horas. E eu quero que você revolte-se. Eu quero que você se revolte não contra mim, não contra Deus, mas contra essa situação e vá buscar o Deus vivo no Templo de Salomão, porque ele vai fazer a parte dele
na sua vida quando você termine a sua. E eu vou provar agora. Aumente o volume do seu computador, do seu televisor e preste atenção. Eu tive que me sujeitar a ir pedir roupa para não passar frio. Roupa, cobertor, todas essas coisas a gente acabava pedindo. Meu nome é Gildásio, eu sou empresário. Eu vim da Bahia. Há 19 anos eu vivia na Bahia, né? Antes a gente morava na roça, lidava com roça, cuidava de animais, né? Por incentivo até mesmo dos meus pais, eles acabaram achando melhor eu vir para aqui para São Paulo. O estudo lá era muito precário na época, né? Eu já tinha uma irmã aqui em São Paulo, eu tinha vindo para estudar e trabalhar. Só que chegando aqui, trabalhei no setembro na construção civil. Logo depois acabei arrumando um serviço numa serralheria. Nessa serralheria eu vim trabalhar, para ser mais exato, 12 anos eu trabalhei nessa serralheria de empregado. E assim, ganhava na época, era salário mínimo que eu ganhava. E foi justamente nessa época que eu entrei nessa serralheria que eu acabei casando, né? E assim, eu morava com a minha esposa, a gente pagava aluguel. Logo depois veio o nascimento do meu filho. E naquela, sempre lutando para conseguir algo melhor, né? Porque até então a gente pagava aluguel e tinha que sobreviver. A condição financeira da minha cidade, o custo de vida ele é muito caro. E a gente ganhando um salário mínimo, tem que escolher o que comprar para não passar necessidade. Por ser lugar frio, eu tive que me sujeitar a ir pedir roupa para não passar frio. Roupa, cobertor, todas essas coisas a gente acabava pedindo. Então a Igreja Universal eu conheci através da minha irmã. Porque quando eu cheguei aqui em Serra Negra, né, a minha irmã já frequentava a Igreja Universal. E nesses 2 meses mais ou menos que eu fiquei com ela, eu acabei indo com ela na igreja. Ela me convidou e eu comecei a ir. Mas o dízimo é assim, eu devolvi o dízimo, não tudo. Não devolvia do jeito que fala as escrituras, do jeito que Deus pede para fazer. Tipo assim, eu recebia o meu salário, pagava as contas de casa e muitas das vezes nem dava para tirar o dízimo. E o dízimo ficava por último. Uns 10 anos da minha vida eu vivi desse jeito. Eu era dizimista, mas Deus nunca foi o primeiro na minha vida. E as coisas não fluíam para mim, não davam certo. Então, o medo era realmente de faltar. Tirar o dízimo primeiro e faltar para mim. E isso me levou a fazer primeiras coisas para mim. Eu nunca tive o melhor. E a partir do momento que eu aprendi a devolver o dízimo como era para devolver, eu vi a diferença. O pastor até na pregação dele, ele falou assim, para a gente fazer uma prova com Deus, né? De 3 meses. Para obedecer aqueles 3 meses e ver a diferença entre o tempo que você já devolve o dízimo errado e aqueles 3 meses que você devolveu o dízimo certo. Naqueles 3 meses que eu obedeci a direção, que veio do altar, eu pedi a conta do meu emprego. Daqueles 12 meses que eu fiz o acerto, eu devolvi as primícias do primeiro dízimo que eu recebi, eu teria as primícias. Tive a direção de abrir meu próprio negócio, né? Eu vi que esses 3 meses Deus me abençoou, já comprei meu terreno para construir a minha primeira casa, né? O dinheiro começou a sobrar. Eu vivi 10 anos devolvendo do meu jeito e não sobrava. A gente está sempre viajando, conhecendo os estados, né? Para Bahia, a gente vai lá visitar meus parentes. Cada 2 anos a gente vai lá de carro próprio. Então, até a minha vida com Deus mudou. Me arrependo de não ter colocado Deus em primeiro lugar nos 10 anos anterior. Porque talvez eu poderia estar tanto espiritualmente como financeiramente mais lá na frente, né? Porque quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você também cresce espiritualmente, né? Porque não é só o crescimento financeiro, porque você começa a ler mais a Bíblia, você começa, às vezes, até levar uma palavra para alguém. Então, tudo isso é bom. Com certeza vale a pena. Se você está cansado de viver de aluguel, sabe, de depender de favores, ajuda dos outros, de depender de doações para comprar não, né? Que dinheiro você não tem, mas para se vestir, ele que não tinha nem para o alimento e nem para o vestimento. O Gildásio, ele sofreu, até que ele aprendeu que fazendo o voto de Betel, ele sairia daquele inferno de viver de aluguel, um dinheiro que nunca mais você volta a ver ou rever, e depender de doações, de roupas, para não passar frio. Imagine só você. Deus acabou de falar com você, que está aí, vivendo os piores momentos da sua vida. Faça o voto de Betel. O que é Betel? A palavra Betel em hebraico é porta do céu. Deus quer que você viva um pedaço do céu aqui na terra, mas para isso você tem que andar de mãos dadas com Ele.
Nós vamos ungir as suas mãos. Domingo agora, ao pôr do sol, eu vou ungir as suas mãos com o óleo, símbolo do Espírito Santo, para Deus abençoar as suas mãos. O voto de Betel é para você se tornar uma pessoa independente de familiares, de governo, de religiões, dos outros, circunstâncias e pessoas. Deus não quer que você dependa de pessoas, de circunstâncias, de absolutamente nada, senão dele. Faça o voto de Betel. Você vai semear nesses poucos dias que faltam para terminar o ano e você vai terminar o ano não no vermelho. Você vai terminar o ano de 2021 bem, porque você vai estar andando com Deus e Ele estará na frente lhe guiando. Eu sou Davi Maciel de Martim, sou formado em finanças. A Igreja Universal ela entrou na minha vida de uma forma muito negativa, né? Um professor de economia foi explicar a diferença entre empresas com fins lucrativos e sem fins lucrativos. E aí, nos sem fins lucrativos, citou algumas ONGs. E no momento da empresa com os fins lucrativos, foi onde ela citou a Igreja Universal. E aí, além de citar de uma forma bem pejorativa, ele ainda colocou o ponto de vista dele. Todo o preconceito. E aí, por ser um professor, aquela situação eu aceitei, eu acreditei. A mídia, ela só carimbou o que aquele professor falou. A mídia realmente falava mal situações e colocavam algumas situações onde existia aquele objetivo dos fins lucrativos, e foi aonde aquele preconceito ele ia aumentando dentro de mim. Eu nasci com uma deficiência chamada artrogripose. Essa deficiência, eu tinha promessa dos médicos de não andar. E a realidade da minha deficiência, e enfrentando as dificuldades, o que é chamado hoje de bullying, sim, porque eu tive esse preconceito comigo mesmo, porque tudo foi mais difícil. Preconceitos na escola, preconceitos até com o professor. Lembro de um professor de educação física que chegou até a minha mãe e falou que eu ia atrapalhar a aula de educação física dele. E aí eu acabei vivendo a minha vida e chegou um momento onde realmente eu desandei. Eu acabei caindo nas baladas, na noite, nas amizades, na bebida, então nem se fala. Realmente dentro de mim eu tinha sempre esse vazio. Eu procurava preencher esse vazio com as amizades. Então eu não conseguia ficar em casa. Chegava sexta-noite, eu não aguentava ir para casa. Então eu ficava sexta, sábado, domingo. Eu chegava em casa, tomava um banho, dormia, tomava um banho e já saía de novo. E assim eu fui vivendo. Muitos anos da minha vida foi dessa forma. Meu nome é Amanda, eu sou esposa do Davi. Nós estamos casados há 12 anos. Né? E eu conheci o Davi de uma forma um pouco inusitada. Na época eu já frequentava a igreja, já estava na igreja. E ele não... Mas assim, ele não tinha a mesma fé que eu, né? E isso era algo que eu colocava uma barreira. Eu falava, não dá. E a gente acabou se conhecendo. Houve uma oportunidade, eu acabei convidando ela para sair. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu tenho um pai e tenho uma mãe física. Mas acima de tudo eu tenho um pai e uma mãe espiritual. O meu pai que é Deus e a minha mãe que é a igreja. E como que eu iria explicar para ele sobre a minha fé? Peguei o endereço que ela me deu e comecei a procurar. Dei o endereço da igreja. Até que quando eu bato o olho no número, eu consigo localizar o número, eu me deparo com a fachada da Igreja Universal. Eu parei o carro. E quando ele desceu na frente da igreja, já estava na frente da igreja, ele olhou para mim e falou, que é isso? Eu falei, olha, aqui é a minha mãe igreja, aqui é a minha casa e aqui é a casa do meu pai. Então, se você se sentir à vontade, você quiser entrar e assistir uma reunião comigo. Eu entrei, vi a pregação. Aquele pastor, ele pregava com tanta intrepidez que me chamou a atenção naquela primeira reunião. Realmente fazia total sentido. E em todos os aspectos, até no momento de pedir a oferta,
eu ia confrontar na palavra ao qual ele se embasou naquela pregação. E fazia total sentido para mim. Quando eu comecei a confrontar tudo que eu acreditava lá atrás, tudo que aquele professor ou a mídia colocou, eu deixei de lado. E aí foi onde eu segui na fé. Só que no momento em que eu decidi viver essa vida, eu não escondi de ninguém. Eu sempre fui muito definido. E quando eu defini a minha fé, ficou muito claro. E eu falei para todo mundo. E aí a gente iniciou um processo de amizade, né? Não foi um namoro, não foi liberalidade, nem nada. Foi um processo de amizade. E ele começou a frequentar a igreja. Só que a cada vez que ele ia, eu percebia nele um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Aquela dúvida que N respostas foram dadas àquela situação, como, olha, você nasceu com essa deficiência porque você aprontou em vidas passadas, você nasceu com essa deficiência por, N respostas. E no momento em que eu vi uma pregação, o pastor colocou aquela pregação daquele cego, e Jesus passando com os discípulos, e eles perguntaram por que aquele jovem nasceu com aquela deficiência. E aí aquela explicação mudou a minha vida. Eu tinha um turbilhão de dúvidas na minha cabeça. E quando Jesus respondeu que aquele deficiente, ele nasceu com aquela deficiência para que a glória de Deus fosse vista na vida dele, aquilo mudou a minha vida. Aquela pregação mudou a minha história. Tudo que eu acreditava caiu. Tudo que eu imaginava caiu. Todo aquele vazio que eu tinha saiu. Aquela dúvida sumiu. Porque eu entendi o porquê que eu nasci com essa deficiência. É porque a glória de Deus tem que ser manifestada na minha vida. As pessoas têm que ver Deus na minha vida. O Espírito Santo foi a primeira coisa que eu apresentei a ele, né? A primeira coisa que eu apresentei a ele, eu deixei bem claro para ele. No dia que você for batizado com o Espírito Santo, você vai ser literalmente outra pessoa, porque ele vai te dar um novo caráter. Até que numa quarta-feira ele veio. Ele veio para mudar a minha vida. Aquele vazio que eu carreguei por quase 30 anos foi preenchido com o Espírito Santo. E aí daí para frente foi outra história. Eu já não tinha aquele preconceito comigo mesmo. Eu superei todas as minhas situações, as minhas dúvidas e coloquei dentro de mim que Deus tinha que ser glorificado. A minha vida, eu tinha um único objetivo, que era glorificar o nome de Deus. E um ano exato depois que a gente estava namoro, noivado, aí nós nos casamos. E a nossa casa de paz. O meu filho, que tinha promessa de médicos conceituados de nascer com a mesma deficiência que a minha, hoje ele nasceu sem nenhuma deficiência, sem nada. Ele corre, brinca. A nossa maior alegria é ver Deus se manifestando na nossa vida nos detalhes. Quando eu conheci o Davi, eu já era feliz. Eu já tinha uma felicidade em mim e eu buscava alguém que também tivesse essa felicidade para junto a gente, né? Não adiantava eu ser feliz e procurar alguém que não fosse feliz. Não ia dar a combinação perfeita. Então antes como eu já tinha o Espírito Santo, eu já tinha essa felicidade em mim, nós dois simplesmente completamos, né? Fizemos o complemento perfeito, né? Que é o famoso purê de batata, né? O purê de batata, que é as duas batatinhas ali amassadas, que juntou e deu o purê, a medida certa, a dose certa. O segredo não tem como ter outro segredo. O segredo é o Espírito Santo. Quem dera eu não tivesse dado ouvido a esse professor. A Universal, ela literalmente é uma escola. É claro que é o próprio Deus que muda a nossa vida. Só que a Universal, ela literalmente ensina a usar a fé. A Universal, ela mostra a diferença
da nossa vida, ter Deus na nossa vida. Se eu não tivesse o Espírito Santo na minha vida, eu não sei se eu estaria vivo hoje. Eu não estaria aqui contando a minha história, porque o Espírito Santo foi tudo na minha vida. Realmente foi a salvação da minha vida em todos os sentidos. O Davi nasceu com uma deficiência e sofreu preconceito na escola. Já quando adulto, frequentava baladas e caiu no vício das drogas, procurando preencher o vazio, até que Deus colocou a Amanda no seu caminho, para que o indicasse, para que ele buscasse a Deus na Igreja Universal. E foi quando ele então foi liberto e cheio do Espírito Santo. Meu amigo, eu tenho dito e repito, todos erramos, todos nós erramos, e a única forma de repararmos este erro é se arrependendo, porque o arrependimento é um dos sacrifícios mais difíceis, porque é o nosso ego, sabe? É o orgulho que é sacrificado. Ele teve que sacrificar aquele orgulho. Esta Santa Ceia do Recomeço, que nós vamos realizar domingo agora, é um propósito pela sua salvação, a transformação da sua vida, felicidade verdadeira. Por isso, pare de se preocupar com o que os outros pensam ou falam ao seu respeito. Se arrependa de verdade, busque o perdão divino, pegue uma folha, escreva a data de nascimento de um lado e do outro a data deste domingo, dia 10 de outubro de 2021. No meio, mais ou menos assim como eu fiz aqui, olha, para vocês terem uma ideia, no meio você escreve tudo de errado, todos os pecados, tudo aquilo que você já não quer mais continuar fazendo. Depois de você escrever as coisas erradas, amasse esta folha com revolta e ore a Deus, dizendo: meu Deus, eu não quero mais cometer estes erros. Eu não quero mais ser esta pessoa viciada, depressivo, orgulhoso. Fala com Deus, derrame a sua alma na sua oração. Diga: eu quero um recomeço. Domingo agora eu vou participar da Santa Ceia. Sim, meu amigo, faça isso. Prepare-se para participar neste domingo da Santa Ceia, da mesa do Senhor, seja às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas. Nós estaremos às 18 horas, ao pôr do sol, com todos vocês aqui no Templo de Salomão. E você vai colocar esta folha, você não precisa se identificar, no altar. Você vai entregar essa vida velha para buscar e receber o Espírito Santo. Leia o Salmo 51 em espírito de oração. Faça uma avaliação de si mesmo, porque domingo vai ser um recomeço. Dar o primeiro passo para começar mais uma vez não é fácil, mas é preciso. Ficar remoendo o passado, procurar culpados ou encobrir os erros com outros maiores não vão resolver o problema. É preciso sacrificar o ego, reconhecer os próprios erros e se levantar. E isto não é um sentimento, e sim uma decisão. Neste domingo, 10 de outubro, na Santa Ceia, o Domingo do Recomeço, no Templo de Salomão, às 7, 9h30 e 18 horas, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Diante de tudo que você ouviu e viu e entendeu, tome a decisão de aceitar o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. Todos terão chip no corpo até 2030, diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Primeiro podemos implantá-los nas nossas roupas. E depois, podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele. Segundo estudos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem cerca de 3.400 anos. Apocalipse, o último livro, também chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos. Como um livro escrito há mais de 2.000 anos revelaria coisas que estamos vivenciando hoje se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens, como dizem os incrédulos? Também obrigou todos,
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não quer dizer que esse chip, ao qual Klaus Schwab se refere, seja a marca da besta, mas apenas que o cenário está sendo montado para isso. Os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo. Em outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia. 2 meses depois, a pandemia começou. Outro evento do Fórum Econômico Mundial, marcado para junho de 2021, cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética, que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção, causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020. O fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças. Em seu livro, Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do Grande Reset, uma redefinição global. Significaria a reconfiguração do capitalismo dentro de conceitos chamados de Quarta Revolução Industrial, inserido numa visão mais social, na qual o Estado teria mais controle. As Sagradas Escrituras estão se cumprindo e o fim se aproxima. Fique atento, pois os dias se abreviam. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou.